Bem-vindo, bem-vindas a todos e todas. Em nome da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Paraíba, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, do Departamento de Gestão Pública e dos integrantes do projeto de extensão Planejamento e Gestão da Política de Resíduos Sólidos Urbanos, subsídios a municípios da Paraíba, gostaria de dar as boas-vindas a todas e todos que estão participando do webinário Se Liga no Lixo, o papel dos consórcios públicos intermunicipais frente à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Desejamos um ótimo evento e, mais uma vez, boas-vindas a todos e todas. Antes de dar sequência, vou fazer uma breve apresentação dos membros da equipe, né? Eu sou a professora Glenda Dantas, sou do Departamento de Gestão Pública e estou na coordenação do projeto, assim como o professor Vico Melo, também do Departamento de Gestão Pública. Bem, pessoal, eu sou Catarina Lacerda, sou colaboradora no projeto de extensão, coordenado pela professora Glenda e professor Vico, e sou técnica administrativa no Departamento de Gestão Pública. Bom dia, pessoal. Eu sou Lucas Passos, sou graduando em Engenharia Ambiental pelo UFPB e bolsista do projeto. Desejo um bom webinário. Bom dia, pessoal. Eu sou Thaís, sou discente de Gestão Pública e sou extensionista voluntária do projeto. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Luísa, estou colaboradora externa e cursando doutorado na UFCG em Recursos Naturais. Bom dia a todos e a todas. Sou Agenor Santos, sou graduando do curso de Administração Pública da UFPB, também sou graduado em Química e Matemática e sou extensionista voluntário do projeto, coordenado pelos professores Glenda e Vico. A todos, um bom webinário. Obrigado. Sou eu agora? Já que todos se apresentaram, eu vou apresentar o projeto. O projeto tem o objetivo de prover subsídios aos gestores públicos de municípios das regiões metropolitanas de João Pessoa e do Vale do Mamanguape, visando o fortalecimento do planejamento e da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. O webinário Se Liga no Lixo, o papel dos consórcios públicos intermunicipais frente à Política Nacional de Resíduos Sólidos, é uma das atividades do projeto Planejamento e Gestão da Política de Resíduos Sólidos Urbanos, subsídios a municípios da Paraíba. Eu vou apresentar agora o nosso convidado, o João Renato Barros Campos Amaral. Ele é graduado em Gestão Ambiental pelo IFPE, foi discente em Licenciatura de Ciências Agrárias pelo UFPB, discente do Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional de Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável pela UPE, tem vasta experiência na área de gestão de políticas públicas, saneamento ambiental e gestão urbana. Atuou com projetos realizados por instituições governamentais, não governamentais e atualmente atua como sócio-diretor na empresa de consultoria Capibaribe Geologia e Meio Ambiente, além de atuar como voluntário na Associação Pernambucana de Defesa da Natureza, ASPAN, exercendo o cargo de diretor-presidente, e do Instituto PMO Social, onde é membro de conselho. Desejo novamente as boas-vindas ao João Renato. Agradecemos pela colaboração no projeto, por ter aceitado o nosso convite e desejamos uma boa exposição e um bom webinário a todos.
Então, eu agradeço muito o convite e acho muito pertinente ao FPB e parabenizo, né, todo o Departamento de Gestão Pública pelo projeto de extensão, né, que foi, soube agora, né, foi caminhado, trazido pelos discentes, né, o que é mais uma coisa muito, muito importante, muito legal, porque mostra o quanto os alunos estão engajados nas dinâmicas dos problemas sociais, ambientais e econômicos que o país atravessa. E para mim é um prazer muito grande estar aqui, né? Eu já tenho bastante atuação profissional, há mais de 17 anos, 18 anos na área de gestão de resíduos, né? Já participei praticamente em todas as esferas, praticamente não, né? Já trabalho em ONG desde sempre e trabalhei na área de consultoria, na área privada, trabalho agora de novo e trabalhei muitos anos na gestão pública, né? Tanto em governo do estado mesmo, aqui no estado de Pernambuco, quanto em consórcio público, quando eu fiquei 7 anos na superintendência de saneamento básico e tratando basicamente de resíduos sólidos, né? Quase toda a atividade era nessa área. Então, eu queria só falar um pouco da proposta, né, que Lucas me convidou, né, através desse projeto de extensão, e me deixou muito à vontade, né, de escolher o título desse webinário. Então, eu queria mostrar para vocês um pouco do papel dos consórcios públicos, né, frente à Política Nacional de Resíduos, porque são duas coisas bem grandes, né? Os consórcios, por si, né, podem ser um instrumento multifinalitário e a Política Nacional de Resíduos trata de todos os resíduos. Então, é basicamente nisso que eu gostaria de falar, qual é a contribuição que esse instrumento de consórcio pode dar no enfrentamento, né, dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que não é uma coisa simples e que fazê-la sozinho, né, enquanto município de pequeno ou médio porte, é um desafio bastante grande, não é brincadeira. Então, começando aqui, eu queria falar um pouco sobre o que é o consórcio, né? Então, um conceito, né, da própria CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, diz que o consórcio público se caracteriza por uma pessoa jurídica constituída por uma associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, formada exclusivamente por entes da federação. Para sua constituição e atuação, deve atender às exigências da Lei 11.107 de 2005 e do Decreto 6.017 de 2007. Bem, esse é o conceito, digamos, jurídico, né, do consórcio. E, na prática, ele é uma ente da administração indireta, né, dos municípios. Todo município que compõe esse consórcio, eu aqui não vou fazer uma palestra sobre como se constitui os consórcios, porque isso fugiria um pouco do tema, mas o consórcio ele pode ser unifinalitário, quer dizer, ele é formado por uma associação, né, de entes da federação, que pode ser horizontal, né, entre municípios, pode ser horizontal entre estados também, como tem o consórcio do Nordeste, dos estados do Nordeste. Ou pode ser um consórcio vertical, quando municípios e estados, né, verticalizam essa relação. Então, quando ele é unifinalitário, ele vai atuar em uma única área de interesse. Então, a maioria desses consórcios unifinalitários trabalham com saúde, mas cada vez mais eles tendem a ser multifinalitários, porque numa estrutura de consórcio pode abranger bastante funções dentro da administração pública. E quem trabalha em município sabe de tantas dificuldades que muitas vezes você conseguir fazer uma gestão de um equipamento complexo, né? Então, quando a gente fala de resíduos sólidos, a gente fala que realmente não é uma coisa do outro mundo, mas é complexo, porque os resíduos são diversos
E a política, ela é diversa. Para cada tipo de resíduo vai ter uma normativa, uma orientação e, muitas vezes, todo um arcabouço jurídico específico, né? Por exemplo, para resíduo de nuclear, por exemplo, né? A gente nem imagina o que se faz, né? Mas existe todo um arcabouço jurídico e técnico que trata desse resíduo. Mas como ele não faz parte do nosso dia, nem da dinâmica de uma prefeitura, a gente não sabe. Então a CNM fez um levantamento em 2018 que a CNM está mais perto dos municípios, talvez, pode ser uma opinião não embasada tecnicamente e academicamente, mas nesse levantamento, por exemplo, aparecem mais respostas dos municípios do que nos levantamentos do próprio Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento ou mesmo da informação sobre resíduos sólidos, que é o SINIS e o SINIR. Então, eu preferi usar o levantamento da CNM porque ele traz mais dados. Então, acredito que esteja mais próximo da realidade. Então, o CNM fala que 73% dos municípios brasileiros hoje fazem parte de pelo menos um consórcio público. Pelo menos um. Porque também o município ele não é obrigado a fazer parte de consórcio e ele também não é obrigado a fazer parte de um único consórcio. Ele pode fazer parte de quantos consórcios ele julgue ser interessante na atuação daquele município. Vou dar um exemplo. Se tem um consórcio unifinalitário de saúde na região dele e ele precisa de auxílio, tanto para atender sua população em média complexidade, por exemplo, que ele não tem no município dele, quanto para subsidiar os custos das UPAs que ele tem. Não sei, vou dar um exemplo assim. Então, ele pode fazer parte desse consórcio e de outro consórcio para outra função, por exemplo, para a educação. Ele quer fazer um diálogo com um intercâmbio entre professores, capacitação técnica, coisas que a prefeitura também deveria fazer, né? Muitas vezes não faz, mas esse consórcio agora está fazendo. Por quê? Qual é a função do consórcio? É dar viabilidade para qualquer pauta que os municípios tenham dificuldade de implementar sozinhos. Então, para um município de pequeno porte, fazer um curso de capacitação exclusivamente, todo ano, para seus captadores, seus professores, né? Curso de atualização, de intercâmbio, né? De troca, fica oneroso e difícil. E aí eles pegam uma região de municípios que tem essa mesma demanda, porque todos têm educação básica, todos têm a mesma obrigação legal de fazer, e eles se juntam nesse consórcio, que é um ente da administração indireta deles, e aí, com um único contrato, com uma única equipe, eles fazem daqueles todos os municípios a mesma capacitação, eles trocam informações, se capacitam, e isso só é bom para os municípios que fazem parte. Mesmo assim, ainda tem 27% de municípios, né, mais de 1.400, que não fazem parte de nenhum consórcio. Mas isso tem mudado, né? Cada ano que passa, isso é um dado de 2018, com certeza hoje isso é bem menor, porque por mais que a gente desconheça, às vezes, a ferramenta do consórcio público, e por mais que a gente que eu estou falando, gestão pública, né? O prefeito, né? Se sinta um pouco invadido, perdendo um pouco da sua, digamos, administração, né? Porque não é ele que vai gerir o consórcio público. O consórcio público é gerido por uma assembleia de prefeitos. E quem é o presidente, quem é o secretário, quem é os órgãos, que a gente chama de diretoria executiva, intrinsecamente não é o prefeito, né? Ou não é a pessoa prefeito, é o gestor eleito para aquele município. Tanto é que durante o mandato dele, se ele acabar o mandato e em janeiro assumir o sucessor é automaticamente colocado no mesmo posto que aquela prefeitura já ocupava, porque aquele cargo não é daquela pessoa, aquele cargo é daquela prefeitura, daquele município. Então, muitos prefeitos, principalmente já de cidades maiores, às vezes querem negar a necessidade
de se consorciarem, porque eles vão perder influência, vão perder capacidade que eles acham, né, de fazer a gestão. Mas tudo no consórcio é discutido entre os entes, nada é feito de forma arbitrária ou unilateral. Vamos para alguns dados. Eu trouxe aqui também do CNM os dados aqui do nosso estado, né? Do nosso estado não, da nossa região, Nordeste. E a gente vê municípios como Alagoas, que tem 88% dos municípios consorciados, que eu acho que é o maior, né? Pernambuco está com 82%, também dados de 2018. Capaz de Alagoas já está 100%, vou até falar o motivo. Mas a gente vê municípios aqui com zero, né? Feito Piauí, que em 2018 ainda não tinha zero município consorciado. E aí o que é que leva a um estado, né? E não era só ele, vou mostrar também mais na frente, o que é que leva a um estado onde todos os municípios não participam de nenhum consórcio e com certeza não vivem no País das Maravilhas, né? Tem as mesmas dificuldades que todo mundo tem, de todo mundo estar usando um instrumento para superar essas dificuldades e eles não, né? É muito, muito peculiar. Caberia até uma sugestão aqui para Lucas e Glenda, uma consulta, um estudo, né? O que é que faz os municípios de todo o estado negarem a participação em um instrumento tão importante, que ajuda tanto na gestão pública, né? Muito interessante isso. A Sergipe ainda estava engateando em 2018, com 26% de municípios, Maranhão também. E a tendência é que tudo isso suba, porque não só a gente for citar aqui as áreas de atuação dos consórcios, vocês vão ver quanta demanda existe. Então, aí a gente fazendo um comparativo entre regiões, né? A região sul é a região que tem 94% de todos os municípios consorciados. A região sudeste tem 91% quase dos municípios consorciados. A região centro-oeste tem 75% dos municípios consorciados. Aí vem o nordeste com 54%, 53%. E o norte tem 30 e poucos por cento. A região norte, dependendo do foco daquele consórcio, é muito difícil mesmo, porque as distâncias rodoviárias são muito grandes. Então, e muitas vezes muito ruim, né? Muitas vezes só por barco, por balsa, e isso inviabiliza muitas coisas, mas não tudo. Tanto é que ainda tem consórcio lá. Porque dependendo do consórcio, ele não vai precisar fazer trajetos feitos na área de resíduos, né? mas ele pode ter um apoio à assessoria jurídica, ele pode ter outros tipos de apoio que o consórcio gera e dá aos municípios, sem precisar fazer esse deslocamento. Então, aqui nesse mapinha, ele mostra bem como a região sul e sudeste está muito bem encaminhada na área de consórcios públicos, né? O estado do Paraná, praticamente 100% do território consorciado, pelo dado da CNM, são 99,4%. Então, não sei se é 1 ou 2 municípios, mas é muito pouco. E aí a gente vê estados como Piauí, na região nordeste, sem nenhum consórcio, Amapá, Roraima e Amazonas, né? Também sem consórcios públicos. É muito, para mim, né, que a gente estuda e conhece a atuação dos consórcios, é uma lástima. É uma lástima porque os consórcios não trazem nenhum prejuízo para o município, nenhum, zero. É a única coisa que atrapalha a implementação dos consórcios até hoje é a ingerência política dentro deles. Eu vou falar sobre isso também. Porque os consórcios deveriam ser uma entidade autônoma, né, da administração indireta, que prestassem serviços relevantes e importantes para os seus entes, seus membros, e tivesse autonomia de gestão e autonomia, né, de
de execução dos serviços, mas isso nem sempre é verdade. Então, falando sobre as áreas de atuação, vejam só, né? A maioria dos consórcios atua na área de saúde, mais de 50%. Mas se vocês somarem todos os percentuais, vão ver que vai passar de 100 e muito. Por quê? Porque também, cada vez mais, os consórcios são multifinalitários. Então, eles atuam em mais de uma frente. Então, às vezes, eles atuam na área de saúde, na área de infraestrutura, na área de agricultura, na área de educação, na área de cultura, na área de saneamento, na área de mobilidade, na área de segurança. Então, na verdade, os consórcios ajudam demais a administração pública a resolver problemas que sozinhos eles teriam muita dificuldade de resolver, principalmente economicamente. Então, para você ter, né, a iluminação pública, já sabe que não é fácil, né, de manter um parque iluminado, a iluminação pública, quando a cidade expande, né, novos bairros, e fazer a troca das lâmpadas e a manutenção do sistema, e ter uma equipe profissional. Não é seu Zé que troca a lâmpada, porque não pode, teoricamente, né? Porque eu sei que muito município usa o eletricista local, que não tem formação, digamos, profissional, nem atribuição de responsabilidade técnica para aquilo. E quando acontece um acidente, que também, infelizmente, acontece, o gestor do município, se não for, deveria ser responsabilizado. Mas, através de um consórcio público, você consegue manter uma equipe profissional atuando e dando conta, dando assistência para vários municípios, porque a demanda de um município de pequeno porte é pouca. Você não tem a necessidade de ter uma equipe 24 horas à disposição. Mas se você junta 10 municípios de pequeno porte, aí você precisa de uma equipe 24 horas à disposição. E essa equipe não é só o profissional. Eles vão fazer licitação de materiais, por exemplo, que para o município fazer só para ele sai muito mais caro. Tudo que gera escala, né, gera economia para o município. Na área de resíduos é a mesma coisa, né? Quem trabalha com resíduos sabe que para você operar um aterro com 50 toneladas dia, o custo, digamos, é 100 mil, e para 300 toneladas dia, o custo vai ser 170 mil. Porque é inversamente proporcional. Na área de aterro sanitário, eu estou falando. Quanto mais lixo você enterra, a terra, no caso, mais barato fica a sua operação. É uma conta inversamente proporcional. Então, por isso que a gestão de aterro sanitário é talvez a mais buscada na área de resíduos para consórcios públicos. Mas vou mostrar aqui outras possibilidades. Então, eu fazendo uma pesquisa sobre os consórcios na Paraíba, né? Eu achei esse documento do TCE, é um relatório onde eles fazem uma análise da gestão de resíduos no estado da Paraíba e fazendo uma espécie de auditoria na SUDEMA, eu acho, a Superintendência do Meio Ambiente, para ver em que pé estava a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que impôs o encerramento dos lixões à época em 2014. Então, eles conseguiram identificar 7 consórcios, né? O CODIAN, que é o de João Pessoa, Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal da Região Metropolitana de João Pessoa, o COGIVA, Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública Integrada dos Municípios do Baixo Rio Paraíba, o SIGRASCOR, Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos do Cariri Oriental e Região, o CONSIRES, Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável São Saruê, o Consórcio Intermunicipal da Borborema e o Consórcio Intermunicipal do Cariri. Então, esses 7 consórcios, né, no levantamento do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, atestaram fazer trabalhos na área de resíduos sólidos. Mas no relatório ele não fala que consórcio aí opera aterro,
quantos municípios fazem parte, né, dessa gestão, então eu não tenho esse dado. E que, assim, não é uma crítica exclusiva, né, da Paraíba, mas a informação ainda é pouco divulgada, né? Seria muito bom que a gente pudesse acessar um site, por exemplo, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado e tivesse um mapa da regionalização, né? Que tivesse uma tabela com a informação dos aterros sanitários em operação e quantos municípios utilizam ele. Porque para quem trabalha na área de resíduos e para quem pesquisa a área de resíduos, muitas vezes é uma dificuldade muito grande acessar esse tipo de informação prática e necessária, e pior ainda é acessar as informações financeiras, né? E no meu mestrado eu tentei ver o custo, né, e a perenicidade da gestão pública e da gestão privada sobre os aterros sanitários. E aí, quando eu ia para a área da economia, para saber os custos operacionais, aí ninguém queria abrir. Aí era muito triste, assim, porque você aciona, né, pela lei de informação federal, mas mesmo assim eles não repassam a informação, ou se repassam de forma, digamos, incompleta ou desatualizada. Então, é triste. Então, saindo agora um pouco dos consórcios, né? Como eu disse, eu não queria... Deixa eu voltar. Eu não queria explicar como se constitui um consórcio, né? Mas sim somente o que aquela ferramenta pode fazer, né? O que essa ferramenta pode fazer nessa área especificamente da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que também eu não pretendo cobrir aqui toda a legislação. Eu só vou pegar os principais pontos dela e os principais gargalos que os municípios enfrentam na sua implementação, porque na realidade são os municípios que implementam a Política Nacional de Resíduos, a Política Estadual de Resíduos, porque é nele que ocorre o consumo e o descarte desse material. Então, no Estado e na União, eles ficam muito restritos a uma orientação, a um estudo, a um planejamento do que deve ser feito, como deve ser feito. E muitas vezes o como deve ser feito é uma dificuldade quase que uma dificuldade que os municípios muitas vezes não conseguem abarcar, não só financeiramente, mas muitas vezes tecnicamente mesmo. E isso é preciso se reconhecer nessa condição. E não é um problema isolado de nenhum município de pequeno e médio porte. Isso é o comum, né? O governo federal chegou a investir bastante recurso na construção de aterros sanitários municipais. Aí, no levantamento do relatório do Tribunal de Contas da União, em 2012, desculpa que eu não citei ele aqui, mas eu acho importante falar, e aí eles viram o quanto, né, desses recursos foram desperdiçados, né? Eles construíram muitos aterros sanitários, muitos mesmo, assim. Logicamente não chegou nem perto da necessidade do Brasil, mas foram bastante aterros. E aí o percentual desses aterros sanitários que após 4 anos de entregue, a obra pronta, voltaram a ser lixão, era gigantesca, assim, acima de 90%. E aí, de quem é a culpa, né? Eles fizeram essa autoanálise, eu digo eles, o governo federal, principalmente o Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério das Cidades, na época. Eles fizeram essa autoanálise e viram que, muitas vezes, o porte do empreendimento não era maior do que a necessidade, né, muitas vezes, mas quase sempre o problema era de gestão técnica e de gestão financeira, né, porque o aterro sanitário, que era a obra que eles mais incentivaram e fizeram, né, é uma obra de engenharia, e é uma obra que nunca para mesmo. Um aterro sanitário está operando como se fosse a construção de uma casa, de um prédio perene,
E aí, quando você bota o material numa obra sem os profissionais adequados para a sua edificação, né, a obra não acontece. E aí, na área de resíduos, né, de um aterro sanitário, quando você bota material no aterro sanitário sem ele estar operando corretamente, ele vira um lixão e é muito rápido, muito rápido. Dependendo da quantidade de resíduo que ele opera por dia, em uma semana, o prejuízo para recuperar aquele aterro já é milionário. Literalmente mesmo, não falo isso para assustar, não. É porque é assim. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos dispõe sobre os princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Eu queria chamar a atenção aqui, primeiro, na diferença entre gestão integrada, na gestão de resíduos, e o gerenciamento de resíduos, que é uma pequena diferença, porque a gestão está envolvida com planejamento, né? E o gerenciamento com a execução. Então, a política ela traz os princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a área do planejamento, né? Ela vai lhe dizer o que deve ser planejado e como deve ser planejado, e o gerenciamento, e o que deve ser feito e como deve ser feito. Nossa política de resíduos sólidos é, com certeza, uma das melhores, mais bem elaboradas de todo o mundo. E ela demorou muito tempo sendo construída dentro do Congresso, né? Às vezes, a gente tende... Eu, por exemplo, né, achava muito ruim que ela ficou mais de 20 anos, né, sendo discutida no Congresso Nacional. 21 anos, para ser exato. Mas o resultado foi muito bom. O resultado foi uma política muito bem estruturada, muito bem mesmo. O que faltou nela, até hoje falta, é garantia dos recursos para a implementação dela. Porque toda política pública deve ser acompanhada também da garantia de implementação. Então, voltando aqui, e as responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Veja só, a questão da responsabilidade é fundamental, né? E ela colocou isso, todo mundo é responsável pelo lixo que gera, né? E o poder público também. Então, isso mudou e colocou o Brasil numa condição de poder chegar para uma indústria importadora, uma indústria numa fábrica, uma indústria, o comerciante, e dizer, olha, tudo bem, agora você também vai ajudar a resolver o problema. Porque cada vez que eu achar uma garrafa de Coca-Cola no rio, né, a Coca-Cola vai ter que pagar por esse dano. Cada vez que eu achar um pneu da marca Goodyear num aterro, a Goodyear vai ter que pagar por esse dano. E cada vez que eu achar uma lâmpada da marca Philips, a Philips vai ter que pagar por isso. Cada vez que eu achar uma pilha da Rayovac, a Rayovac vai ter que pagar por isso. Então, ela dividiu essa responsabilidade, que é muito justo, não é? Eu acho fantástico. Eu acho fantástico. E além disso, separou resíduo, né? Que no caso, a ABNT 2004, de 2004, separou entre classe 1, perigoso, classe 2, não perigoso. Aí tem o 2A e 2B, que é o não perigoso, inerte, e o não inerte. O inerte é aquele que não reage, né? Então, a disposição dele não vai contaminar nada, que aí seria o material de construção civil, por exemplo, ele é inerte, ou o não inerte, que é o resíduo que a gente chama de resíduos sólidos urbanos, que é o que a gente gera na atividade humana dentro das cidades. E os instrumentos econômicos aplicáveis. Então, ele previu os instrumentos, alguns caminham como os acordos setoriais e outros não, né? Então, são alguns gargalos que a política apresenta e os consórcios, inclusive, surgem para ajudar a dar viabilidade a esses gargalos, né? Superar eles. Então, ainda sobre a Política Nacional de Resíduos, né? Ela é uma política muito robusta, né? Ela foi apresentada através da Lei 12.305 de 2010
e do decreto que regulamenta ela, o 7.404 de 2010. Só que ela não veio só, né? E ela não trabalha só. Ela nunca foi pensada para ser sozinha. E aqui eu só faço assim, ó, isso é só o início. Na verdade, se você for ver todas as atribuições das legislações que influem ou são influenciadas pela Política Nacional de Resíduos, é muita coisa. Então, vou ter aqui as principais, literalmente. E as principais são, primeiro, a Lei Federal da Política Nacional do Meio Ambiente, né, a 6.938/81, porque resíduos sólidos é um problema de saúde e um problema ambiental, e um problema social e um problema econômico, mas, sobretudo, é de saúde e meio ambiente. Por que de saúde, né? Porque os lixões, além de... Só focando aqui na disposição final, tá? Mas tem todo um arcabouço de ações que deveriam acontecer antes da disposição final. Mas só falando da disposição final, os lixões impactam severamente a questão ambiental, todo mundo sabe, né? Não preciso falar do chorume, da emissão de gases, da poluição da terra, da água, do lençol freático, que é uma lástima, né? E é para sempre quando chega lá, não muito difícil você recuperar ele, mas é questão de saúde, né? Muitas doenças que são até hoje muito presentes na vida dos brasileiros, talvez não nas nossas, né? Que a gente já talvez mora em um lugar saneado, né? Talvez a gente não tenha tanta exposição a uma área degradada como é um lixão, mas muita gente ainda tem, né? Infelizmente, e aí são várias doenças de pele, várias doenças estomacais, de intestino, que assolam grande parte da população, e não é uma coisa, digamos, irrelevante, não é mesmo. Não é mesmo. Não é porque a gente desconhece uma coisa que a gente tem que simplesmente esquecer que ela existe. Isso existe, isso é sério. E aí estudos mostram, né, que, por exemplo, cada dólar, é um estudo do Banco Econômico Mundial, que fala que cada dólar investido em saneamento economiza $5 em saúde. E é por quê? É por isso, né? É por isso, porque cada vez que a gente lança esgoto no rio, a gente está levando doenças para quem está consumindo essa água mais na frente, né? Ah, mas eu não consumo água, eu não bebo, certo? Mas tem vários outros serviços que pegam essa água, né? Essa água pode ser utilizada para outros serviços que você nem saiba. Tem a questão da pesca, você pode estar comendo aquele peixe que está contaminado, e aí você se contamina também. Então, a gente também tem essa dificuldade de olhar a integralidade das ações, né? A gente se sente uma parte tão pequena desse todo, né? E quer viver um pouco a parte disso. É feita a ideia do meio ambiente ser uma coisa externa à humanidade, né? Como se a natureza estivesse aqui e a gente estivesse aqui. E não tem diferença, não tem como separar. E nunca vai ser separado, né? Cada coisa que a gente faz que degrada a natureza, a gente está se degradando automaticamente, mas é uma longa caminhada. Até a gente chegar nessa percepção coletiva vai demorar bastante. Então, a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a lei da Política Nacional do Saneamento Básico, que é outra lei que é fantástica, a lei 11.445 de 2007 é uma lei fantástica, que coloca, inclusive, uma coisa muito importante que a própria Política Nacional de Resíduos não colocou, que é a contratação dos catadores, né, da Associação de Catadores para a coleta seletiva, né, com dispensa de licitação. Então, esse instrumento, que é tão simples, né, é só um artigo nessa lei, que altera a lei de licitações e contratos públicos, né, já garante que todo município que tem uma associação de catadores vai ter que contratar eles para fazer a coleta seletiva. Isso não é mais discutível, não é uma questão de querer. Então, os catadores hoje têm um instrumento digamos, de justiça social,
né? Eles prestam serviço há tanto tempo, né? São marginalizados, são escanteados das gestões e das políticas públicas, por que não falar a verdade, não é? São praticamente invisíveis aos olhos da sociedade, né? Eu sei que essa fala às vezes é contundente e eu quero que seja, né? Porque é a verdade. Eu trabalho com catadores há muitos anos, né? E olha só, porque por causa também de outros trabalhos, eu passei bastante tempo sem fazer o trabalho de organização de catadores, de organização do coleta seletivo. E voltei agora, através dessa consultoria, e estou fazendo em 3 municípios. E a realidade é a mesma de quando eu parei lá atrás. Faz 10 anos que eu não fazia isso. Então, estou, de novo, tirando catadores de lixão, né? Da pior condição humana na Terra, né? Muitas vezes com crianças lá dentro. E o poder público, até recentemente, pelo menos desses três municípios, ignorava isso. E a sociedade ignora até hoje. Então, a dificuldade, agora que a gente está fazendo a formação e a capacitação técnica desses catadores, é fazer com que eles entendam o quanto a profissão deles é importante. E eu digo profissão porque é profissão. A gente provavelmente não sabe. Mas catador de material reciclável tem CBO. CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações. Você vai lá no órgão federal de ocupações de trabalho e ele vai ter o número lá, como tem um engenheiro ambiental, como tem o advogado, como tem um professor, um pedagogo, um químico. Qualquer profissão tem o seu número registrado na CBO. O catador também tem. Inclusive, ele pode se aposentar como catador. Ele pode recolher como autônomo. Ele pode se aposentar como catador de materiais recicláveis. Então, fazer com que eles entendam que eles não são, né, invisíveis, que o que eles fazem é muito importante para aquele município, para o meio ambiente e para a circulação da economia, inclusive, é uma das tarefas mais árduas, né? Porque eles não querem serem vistos, eles querem continuar trabalhando à margem, por incrível que pareça. Então, é uma luta. Aí vem a Política Nacional da Educação Ambiental, que é outra lei fantástica. Ela é a Lei 9.795 de 99, e ela institui a dinâmica da educação ambiental em praticamente todo o serviço que o poder público exerça, inclusive na educação formal, que não é como disciplina, porque a educação ambiental ela tem que ser transcendente, ela tem que permear todas as atividades. E eu sei que isso é difícil, eu sei que isso na época, né, que eu fiz gestão ambiental e a gente tem uma disciplina exclusivamente de educação ambiental, mas não é para aprender exatamente a trabalhar ela de forma transversal em qualquer área de conhecimento. E é uma dificuldade muito grande você entender isso de princípio. Mas a partir do momento que você agrega esse conhecimento ambiental dentro das suas atividades, vai com uma naturalidade muito grande. Por exemplo, quem faz uma atividade de educação ambiental permanente, né, mesmo sem saber, é o catador de material reciclável. Cada vez que ele vai ali na porta da sua casa pegar um material, a gente vê aquilo como uma degradação, né, a vergonha, aquela falta de oportunidade. Mas ele está dando um exemplo tão grande, né, para quem quer ver o exemplo de que você está jogando fora é a oportunidade de trabalho e renda de alguém. Então, se você fizer um pouquinho de esforço, mínimo, você vai garantir que muitas pessoas têm trabalho e renda. Isso é o mínimo, né? Então, vamos lá. Então, tem a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que é a Lei 9.810 de 2019, que eu particularmente não vi nessa lei uma estrutura boa, assim, eu achei ela muito rasa, superficial, mas ela existe.
Então, tem a Lei de Crimes Ambientais, que é uma lei muito importante, a Lei 9.605 de 98, porque várias coisas, por exemplo, são crimes que a gente faz e não sabe, né? Por exemplo, jogar lixo pela janela do carro é crime, jogar lixo no chão é crime, queimar lixo é crime. E muita gente faz isso, né? Eu moro em casa, eu sei, meus vizinhos aqui, de vez em quando, queimam lixo, e eu vou lá sempre reclamar, né? E parece que eu sou o chato, né? Às vezes sou, mas é o correto, porque queimar lixo é crime. E é crime por um motivo, né? Primeiro, porque não precisa queimar. Matéria orgânica se decompõe sozinha. Já se juntou demais. Pronto, bota no saco, manda pro lixo comum, velho. Não precisa queimar. E outra coisa, a queima de lixo emite gases poluentes, né? Ah, mas eu só estou queimando orgânico. Não tá, né? Não tá. Sempre tem um plásticozinho no meio, sempre tem um papelzinho, sempre tem alguma coisa no chão que está queimando junto. Então, a lei Complementar 140 de 2011 é uma lei que regulamenta o licenciamento ambiental pelos municípios. Então, também entra aqui no arcabouço da Política Nacional de Resíduos, a lei dos consórcios públicos e a lei do Estatuto da Cidade. Então, aqui só para mostrar um pouco desse arcabouço que a Política Nacional de Resíduos está baseada. E para a gente ver como tudo é uma teia de informações que não podem ser ignoradas, né? Só dar um golinho de água aqui, tá, pessoal? Então, bem, como eu disse, a Política Nacional de Resíduos é muito bem estruturada e ela vem corroborar com uma evolução muito grande, né? Porque imagina, o Brasil tem 521 anos e somente há 11 anos tem uma política de resíduos. Então, praticamente, até há 11 anos atrás, cada município podia fazer o que quisesse, na teoria, né, com seus resíduos. É uma coisa muito, muito importante, um marco histórico, e a gente está só no começo. Também a gente é muito imediatista, né? Tenta que as coisas mudem drasticamente em muito pouco tempo, e não é a nossa realidade, né? Aí a gente vê outros exemplos, assim, Portugal conseguiu resolver a situação dele dos lixões através de uma determinação em 5 anos. Portugal é totalmente Pernambuco, né, minha gente? E Portugal tem muito mais riqueza. Inclusive, eles foram financiados, né, subsidiados completamente pela União Europeia. Então, para eles, não foi também uma questão de, eu quero resolver a minha questão de resíduos. Foi uma questão de que, se eu não resolver a questão dos meus resíduos, eu vou ser expulso da União Europeia. Então, eles pegaram financiamento gigante. E sabe quem é que resolveu lá a questão de Portugal? Os consórcios públicos. Pois é. Só muda o nome, né? Eu não vou lembrar aqui o nome que eles usam lá, mas a ideia é a mesma. Foi a junção de municípios que fizeram a estrutura necessária para encerrar todos os lixões em muito pouco tempo. E até antes da União Europeia colocar essa condicionante para Portugal tinha 80% ainda de lixão no país. Então, vejam só que a nossa herança também é portuguesa. Não é fácil, não. Vamos lá. Então, aqui, ainda sobre a Política Nacional de Resíduos, a gente vê que ela pode ser adotada pela União isoladamente, né, ou em parceria com estados, Distrito Federal e municípios, visando a gestão integrada ambientalmente saudável dos resíduos sólidos. Aí ele fala que a Política Nacional de Resíduos reúne princípios, objetivos, instrumentos, metas e ações, assim como diretrizes relativas à gestão integrada e gerenciamento de resíduos, que eu já falei a diferença, mas ela trata dos dois, a responsabilidade dos geradores e do poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis. Aí os princípios, eu vou tratar aqui dos principais para a gente, tá certo? Então, o princípio da prevenção e precaução. Esse primeiro aí é quem pega e impacta muitos municípios. Por quê? Porque município que já tem lixão, né, já tinha antes do lixão, já está ali
pecando nele, né? Porque ele não previu e não se precaviu sobre esse impacto que o lixo coletado pelo município gera. Então, um município que, quando a lei começou, já tinha aterro sanitário, por exemplo, ele não pode mais voltar a utilizar lixão. Aí o poder público, através dos órgãos de controle externo, não vão permitir. Uma vez tendo resolvido o problema de destinação final, você não pode voltar a poluir o meio ambiente, por causa desse artigo aí, esse inciso primeiro. Então, o polidor pagador, o protetor recebedor, esse ainda é um pouco questionável, né, porque esses instrumentos econômicos ainda são muito escassos. Assim, por exemplo, o protetor recebedor, eu vou dar um exemplo aqui de Pernambuco, onde o governo do estado aprovou desde 2000, né, a lei do ICMS socioambiental. O que essa lei fala? O ICMS é um recurso de 25% do recolhimento do Estado, né, em cima desse imposto do ICMS, que ele deveria passar para os municípios. O que é que eles fazem com esses 25%? Eles destinam, por exemplo, 2% desses 25% para os municípios que dão destinação final ambientalmente adequada aos seus resíduos. Então, só de você colocar o lixo em um local licenciado, que aqui só tem aterro, né, aterro sanitário, você já participa desse ICMS socioambiental. Aí, o que é que eles colocaram depois? 1% para quem fizer compostagem. Então, você coloca em um aterro e faz compostagem, né, a composteira também tem que ser licenciada, você recebe agora 3%, né, desse material, desse volume de recurso. E quase sempre, até muito recentemente, os custos do recebimento, né, por proteger o meio ambiente, da destinação final adequada de compostagem dos seus resíduos, cobria os gastos do município. Então, para ele, era um atrativo financeiro, porque esse recurso não é carimbado. Ele recebe o recurso e o município vai decidir como vai usar ele da melhor forma. Então, se ele está tendo superávit nisso, o que acontecia muito, né, era uma coisa muito atrativa. E o poluidor pagador ainda existe por uma questão de fiscalização mais dos órgãos ambientais, né? Então, a visão sistêmica, isso é uma das coisas mais difíceis que a lei traz, né? Que é você entender a origem, o porquê e os resultados de cada decisão na área de gestão de resíduos. E aí, volto mais uma vez, resíduo é uma coisa gigante, né? Então, a logística reversa, que é uma dos instrumentos que essa política traz, tenta dar esse olhar sistêmico para cada tipo de resíduo, porque não pode ser tudo junto. Por exemplo, tem muito resíduo que não deve ir nem para o aterro sanitário. Tem tipo de resíduo que é perigoso, que só pode ir para um aterro sanitário classe 1, que é outra dificuldade. Então, vamos lá, vamos trazer a desenvolvimento sustentável, a ecoeficiência, a cooperação, que aí é onde entra os consórcios públicos. Então, se a cooperação é um princípio da Política Nacional de Resíduos, é porque lá eles já sabiam que sozinhos, sem a cooperação, seria muito difícil que a integralidade dos municípios conseguissem resolver os seus problemas individualmente. Então, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos é muito importante, né? Então, colocou, como eu disse, o fabricante, o importador, o distribuidor, o comerciante, todo mundo como corresponsável por aquele produto que eles vendem. Então, não é na teoria. Pode ser que o lojista não esteja preparado, mas a lei diz que o que eu comprar naquela loja, eu posso devolver naquela loja. É o que a lei diz. E a gente muitas vezes não exerce essa como é o nome? Essa possibilidade, né? Às vezes por desconhecimento e às vezes porque aquele lojista não quer receber, mas ele é obrigado a receber.
Então, o reconhecimento dos resíduos sólidos reutilizável e reciclável como um bem econômico de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Pronto. Esse é o inciso que pega muita gente mal intencionada. Eu digo mal intencionada por quê? O problema dos resíduos existem sim. O problema da gestão de resíduos, do custo, da operação. Mas aí chegam uns caras muito bem intencionados, né? Umas startups aí super bem relacionadas com o poder público, querendo pegar o material reciclável, né? Como se estivesse fazendo um bem à natureza. Mas, na verdade, estão deixando as pessoas que historicamente dependem e sobrevivem dessa atividade sem o material. Então, a política fala aqui desse valor econômico e social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. E é nesse inciso que o Movimento Nacional dos Catadores bate toda vez que uma prefeitura quer fazer uma licitação de consórcio ou de coleta seletiva sem a participação dos catadores. Né? Cadê a cidadania? Cadê o valor social? Inclusive, a Prefeitura do Recife está com uma licitação suspensa há mais de um ano na área de limpeza urbana, porque se nega a colocar a contratação das cooperativas de catadores do Recife para a prestação de serviço de coleta seletiva. Porque até hoje, quem faz a coleta seletiva do Recife é uma empresa privada que repassa o material para as cooperativas. Só que o que eles conseguem coletar, de uma forma muito triste, é menos de 2% do material reciclável do município. Menos de 2%. E há um custo altíssimo, muito caro, muito caro. Então, é uma crítica que o Movimento Nacional dos Catadores fazem, embasada na lei, e querem que eles contratem agora as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Por quê? Alagoas contrata. Maceió, né? Maceió contrata. Salvador contrata. Fortaleza contrata. São Paulo contrata. Rio de Janeiro contrata. Porto Alegre contrata. Por que Recife não? Qual é o mistério? Qual é a dificuldade que Recife tem? Qual a diferença entre Recife e qualquer outra capital desse país? Né? Então, eles batem, né, nessa tecla e eu dou o maior apoio mesmo, porque é o correto. Então, o respeito às diversidades locais e regionais, isso é outra coisa que impacta diretamente os consórcios, né? Porque os consórcios vão conhecer mais do que qualquer outro instrumento essas diversidades entre seus entes constituintes. O direito da sociedade à informação e controle social, pois esse é um dos mais ignorados, né, pela administração pública, e a razoabilidade e proporcionalidade. Isso é importante porque tem muita demanda também de outros tipos de tratamentos e outros tipos de destinação final, só que quando você vai para os custos e os meios que aquele empreendimento quer se instalar, eles são completamente irreais para o município. Vamos falar um pouco de incinerador. Né? Eu sou contra incinerador, mas por motivos ambientais. Como vocês viram, eu sou atuante na área de meio ambiente, voluntário da ASPAM, hoje estou como presidente, mas porque incinerador, aqui no Brasil, vai significar emissão muito grande de poluentes atmosféricos por falta de fiscalização. Né? Se a gente não consegue fiscalizar uma floresta que ocupa bilhões de hectares, né? Como é que a gente vai fiscalizar a emissão atmosférica de indústrias que não vão ter? Porque a parte mais cara de um incinerador são os filtros que retêm os poluentes. É a parte mais cara. Aqui no estado de Pernambuco não se instalaram ainda incineradores porque a única coisa que essa PRH, que é o órgão ambiental do estado aqui, obriga é que eles coloquem que o incinerador seja monitorado 24 horas por dia, eletronicamente, virtualmente. Que cada partícula emitida pela chaminé, né, pelo filtro na chaminé, eles têm um conhecimento. E aí, os empreendedores repentinamente perdem todo o interesse e não querem mais investir.
é engraçado, eu acho isso tão engraçado. E aí, além disso, tem a questão de que a queima do material vai embora também grande parte do material que tem poder calorífico, que é plástico e papel. E quem é que depende desse material para viver? Os catadores. Então, essa balança não fecha, não é razoável, né? E o custo operacional, enquanto um aterro sanitário custa R$70 por tonelada, digamos assim, numa média, e o custo operacional do incinerador vai para R$1.000 por tonelada. Como é que alguém vai deixar de pagar 70 para pagar 1.000? Me explica a lógica disso, né? Para mim é muito difícil entender. Então, essa proporcionalidade aí. Agora vamos falar de instrumentos. Aqui botei só alguns dos principais, que são os planos de resíduos, né? A política prevê uns planos nacional, estadual, municipal, intermunicipal ou regional de resíduos sólidos. E explica o que cada um deve trazer. Através do decreto, principalmente. E outro instrumento é a educação ambiental. Como eu disse, a educação ambiental é transversal, tem que permear todas as ações dentro da área de resíduos, né? A coleta seletiva é um instrumento, mas essa coleta seletiva tem outro instrumento que fala que é o incentivo à criação e desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Então, a coleta seletiva tem que ser através desse incentivo. O sistema de logística reversa, que são aqueles equipamentos que não devem ir para o lixo comum, né, devem voltar através desse sistema para os seus fornecedores, fabricantes, comerciantes e por aí vai. O Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos Sólidos, o SINIR, né, que já está funcionando, o incentivos fiscais e financeiros e creditícios, é um instrumento que pouco funciona, mas nunca deixou de existir, né? E os consórcios públicos. Então, tem outros instrumentos, eu quis trazer só os principais por causa do nosso tema aqui. E aí, o que é que prioriza essa política? Veja só, que coisa, na minha opinião, magnífica, né? Na teoria, essa política ela é muito bem estruturada. Ela é linda, linda, linda. Então, ó, ela fala que a primeira coisa é a não geração. Aí eu vou fazer essa pergunta para aqui, para todo mundo, porque para mim, que estou na minha casa, para vocês que estão na universidade, para vocês que estão nos seus departamentos, nos seus municípios, nas suas prefeituras, o que é que a gente faz sobre isso, sobre a não geração de resíduos? Na prática mesmo, na prática, o que é que a gente faz? Então, talvez seja um dos pontos mais esquecidos dessa política, que a gente não pensa em não gerar. Ninguém pensa nisso, ninguém trata disso. A gente já começa por aí, ó. Os 3 R's, né? A redução, a reutilização e a reciclagem. Ótimo, já é muito bom que a gente faça isso, muito bom. Mas a gente não pensou no primeiro, que era o não gerar o resíduo. Então, a redução consiste em você criticamente reduzir o seu consumo, principalmente através de decisões de consumo de coisas que gerem muito resíduo desnecessariamente. Porque a gente sabe, né, que tem tipo de coisa que gera pouco resíduo e tipo de outras coisas que geram a quantidade de resíduo. Por exemplo, quando chega nessa época de fim de ano, todo mundo ganha presente, né? E é ótimo ganhar presente, todo mundo gosta de ganhar presente. Mas eu, particularmente, eu fico tristão quando eu chego e ganho um presente que vem 10 sapos dentro assim, sabe? Vem um saco de fora, uma caixa dentro, um laço. Aí dentro você abre esse laço, daí da caixa tem outro saco, papel celofane, aquele negocinho de, sabe, de madeirinha que é para ficar fofinho. Aí vem não sei o quê. Aí, no final das contas, era um vidro com perfume e uma tampa. E desse, para mim, isso é, assim, um atestado de que a gente está pouco se lixando para não geração, está pouco se lixando para redução. Porque aquilo tudo é lixo, né? O saco que ele veio, a caixa de papelão, o laço, o papel celofane, o outro laço papel celofane, o negocinho de madeira para amaciar, a caixa do perfume,
Aí o que interessa está lá dentro, né? O líquido dentro de um vidro. Eu sei que às vezes pode parecer exagero, mas a gente está fazendo isso milhões e milhões e milhões de vezes, né? Se a gente imaginar o quanto se vende desse tipo de coisa, né? E não é só isso, que só estou dando um exemplo, né? Que a gente pode pensar em vários outros. Então, a redução é você reduzir esse tipo de consumo. A reutilização é quando você receber esse tipo de coisa, em vez de tentar descartar diretamente, tentar reutilizar em outra coisa. E aí, o terceiro é a reciclagem, o quarto, no caso. É a reciclagem, você destinar isso para a transformação daquele material num novo material. E a gente não pode confundir a reutilização com a reciclagem. A reutilização é um novo fim para um material que a gente não vai mudar as características físico-químicas. E a reciclagem é, sim, a transformação físico-química de um material. Mesmo que, pronto, no caso do vidro, seja feito outro vidro exatamente igual, né, com os mesmos materiais, sem perda, que é fantástico, mas ele passou pelo processo novamente de virar sílica e virar vidro acabado, né? Então, aí vem o quinto passo, que é o tratamento dos resíduos sólidos. Qual a diferença entre tratamento e o último, que é a destinação? O tratamento é exatamente a coleta seletiva, né? A logística reversa. É quando, mesmo que seja para a reciclagem, né, para o passo anterior, você está agora tratando ele, está tirando ele de um montante único e dando destinação específica para cada tipo de material, como um orgânico, por exemplo, né, que pode ser compostado, é um tipo de tratamento. É o material seco, que pode ser reciclado. É o material da logística reversa, que tem que voltar para os seus fabricantes e distribuidores. Os resíduos perigosos, que não podem seguir para o aterro sanitário. Então, esse é o tipo de tratamento. E, por fim, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. E aí que é importante a gente ver aqui essa definição, né? De o que é resíduo e o que é rejeito. E, basicamente, resíduo é tudo que a gente produz, né, nas nossas atividades humanas. E, inclusive, a natureza em área urbana produz resíduo, né? Mas o rejeito é aquele tipo de resíduo que não tem nenhuma forma de aproveitar. Nenhuma. Ele não pode ser compostado, ele não pode ser reciclado, ele não tem outra atribuição a não ser a disposição final. Aí, quando fala da disposição ambientalmente adequada, nada mais é do que uma disposição final em um equipamento licenciado ambientalmente. É só isso. Aí vamos falar de gestão integrada de resíduo, né? Olha aí o malabarismo que as prefeituras têm que assumir para poder caminhar com essa política. E olha como é difícil, né? Você tem que aqui, levantar a bola da educação ambiental, continuar a limpeza urbana, que a limpeza urbana não para, né? Quem trabalha em município sabe que pode parar tudo no mundo, menos a limpeza urbana. A coleta regular e a coleta seletiva, a triagem e o tratamento, a responsabilidade compartilhada, a logística reversa de acordos setoriais, a inclusão socioeconômica dos catadores, o pacto pela sustentabilidade, as funções administrativas e financeiras e a disposição final ambientalmente adequada. Olha quanta bola está no ar e o município precisa, né, ir fazendo esse malabarismo aqui sem deixar cair essas bolas. E aí é que entra essa dificuldade, né, de um município de pequeno porte, de médio porte. Eu digo médio porte, digamos, até 50 mil habitantes, talvez até 100 mil habitantes, dependendo, ainda é médio porte. Um município já com mais de 100 mil habitantes, ele já tem condições de ter profissionais capacitados e adequados para gerir essa pasta com autonomia, digamos assim. E o município de pequeno porte é muito difícil que eles tenham esse profissional. É muito difícil. Não é uma certeza, mas é difícil. Então, manter essa gestão integrada funcionando, né, com educação ambiental, permeando todas essas atividades, né,
com a coleta, a limpeza urbana, a poda e a capina, a compostagem, né, que faz parte do tratamento, né, a coleta seletiva com os catadores de materiais recicláveis, né, a logística reversa aqui, olha, a logística reversa, ela não é atribuição do município. Só que qual é a atribuição do município? É garantir que aquele material não vai ser descartado no lugar errado. Então, o que o município deve fazer a título de sugestão, né, é criar pontos onde esses materiais da logística reversa possam ser armazenados, coletados, armazenados, até que a responsável, né, a entidade nacional da logística reversa daquele tipo de material consiga buscá-lo. Você junta. Eu fiz muito isso lá no aterro sanitário, vou falar um pouquinho mais na frente. Então, essa gestão integrada de resíduos não é muito fácil de manter, e o consórcio público, aí sim, porque o que é que o consórcio faz? Ele consegue montar uma equipe técnica e consegue manter essas bolinhas no ar, né, da gestão integrada, mas não para um município, que seria muito caro, né, mas para vários municípios. E é a mesma equipe. Então, agora eu vou falar um pouquinho só da minha atuação profissional recente. Eu fui gestor, superintendente de saneamento desse consórcio público de municípios da Mata Sul de Pernambuco, chamado Consul. Consul com M. Vocês podem procurar lá no site. E aí, eu fui, durante 7 anos, superintendente lá, de 2012 a 2019. E aí, a gente operou esse aterro, que quando eu cheguei, praticamente eu peguei um lixão. Eu não vou mostrar isso não, só queria mostrar para vocês como é que ele funcionava, tá? Aqui é a guarita de segurança e a balança de pesagem. O caminhão chegava aqui pela essa estradinha, número 1, ele parava para fazer a pesagem, ele pesava o caminhão cheio. Aqui no número 2 era a área administrativa, onde tinha o refeitório, tinha os arquivos, onde tinha os armários dos funcionários, banheiro, né, a parte administrativa funcionava aí. E aí o caminhão subia essa via e levava até o número 3, que é a célula de aterramento. Essa célula de aterramento tinha 7 hectares de célula, para você ver. E funcionava de domingo a domingo. Tinha um horário específico, mas aos sábados o horário era estendido, porque era o dia da feira livre da maioria dos municípios, então a gente operava até meia-noite. Aí o número 4 é um galpão. Esse galpão foi projetado para ser um galpão de triagem. Só que essa atividade aqui no estado de Pernambuco foi uma coisa que deu errada. Por quê? Os catadores de materiais recicláveis não podem, né, atuar na mesma área do aterro sanitário, porque eles acabam subindo a célula de aterramento, o que gera risco e é proibido, né, pelo órgão ambiental e pela norma técnica de operação de aterro. Então, a gente transformou esse galpão num galpão de logística reversa. E nesse galpão a gente recebia os materiais da logística reversa e acionava as entidades nacionais da logística para buscar. Quer dizer, a gente recebia dos municípios sem nenhum custo e acionava as entidades sem nenhum custo. A gente só dispunha desse material no local adequado e seguro. O número 5 era um pátio de compostagem. Lá a gente tentava fazer a compostagem do material orgânico, desde que o município trouxesse separadamente. Não trouxesse o material orgânico, principalmente pó de capina, junto com o material do lixo comum, porque a gente lá não tinha como triar. Uma vez que o caminhão despejasse lá no pátio, para a gente fazer essa triagem, ia ser muito, muito difícil, porque precisar de mais equipe e onerar ainda mais o custo. O número 6 é a estação de tratamento de chorume, do aterro sanitário, e o número 7 era uma casa que a gente transformou num centro de educação ambiental. E lá a gente recebia escolas públicas, universidades, pesquisadores, membros de outros consórcios, para ver o modelo de gestão. Foi um empreendimento que eu tenho muito orgulho mesmo, muito orgulho de ter feito parte. E não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível. A gente tinha o melhor aterro sanitário público e o mais barato do estado de Pernambuco, dados do Tribunal de Contas, não é meu não, tá? Então, é só ir lá no relatório de gestão do Tribunal de Contas do Estado e ver que esse aterro era o modelo
inclusive para outros estados que vinham conhecer e levar essa proposta, né? Estava no município de Escada, estado de Pernambuco, na Mata Sul. Então, olha só, como eu te falei para vocês sobre o ICMS socioambiental, era só para mostrar a sustentabilidade. Na época, a gente atendia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 municípios, e os 8 municípios conseguiam, no total, receber mais dinheiro do ICMS socioambiental do que pagavam ao Consul. Por exemplo, naquela época, operando aí, se eu não estou enganado, para 200 toneladas a dia, se eu não estou enganado, custava R$180 mil por mês a operação do aterro. 180 mil é muito dinheiro, sim, é muito dinheiro. Mas a maioria disso, grande maioria, né, bem mais da metade, eram máquinas, né, aluguel de máquinas. E são máquinas pesadas e caras. E desde o princípio também eu colocava para a gestão, vamos comprar as máquinas, vamos fazer plano de manutenção das máquinas, comprar as máquinas, porque nosso custo é cair mais da metade, mesmo pagando as máquinas financiadas. Mas não foi para frente essa ideia. Mas, então, eles recebiam, em média, por mês, 182 mil, dividido para os municípios, e pagavam 180. Então, era uma operação gratuita. O aterro sanitário do Consul era um dos mais baratos do estado, público era o mais barato, e o melhor, né, o melhor gerido, e os municípios não pagavam por ele, né, porque eles recebiam do ICMS socioambiental mais ou quase o custo de operação. Peraí. Eu cliquei alguma coisa errada, hein, Lucas? Não está passando agora. Está parado nesse slide aqui, não saiu não. Peraí. Vou voltar. Tá certo. João, eu vou aproveitar essa imagem que passou. Pode falar. Para fazer só uma pergunta que eu fiquei refletindo. Eu vi lá que só um dos municípios arrecadava menos do que pagava ao deixa eu voltar lá. Vamos lá. Em média, a Maragia arrecadava 18 e pagava 17, Barra de Guabiraba arrecadava 10 e pagava 11.800, tá vendo? Então, eles pagavam um pouco mais. Xangrande arrecadava 16 e pagava 20, pagava mais, tá vendo? Mas por que isso acontecia? Quem faz o cálculo do repasse do ICMS socioambiental é o Tribunal de Contas e é proporcional à população. E no aterro sanitário, no estudo de rateio do custo, é proporcional à quantidade de lixo e não à população. Então, um município que tinha uma limpeza urbana mais eficiente, que levava mais lixo para o aterro sanitário, pagava mais. Entendeu? Então, o consórcio é importante até para equilibrar isso aí também, né? Que ajuda até nesse sentido. O consórcio, ele tem livre, digamos, opção dele, pode realmente escolher pagar por população, não é um impeditivo, não. Só que a gente achava mais justo que fosse proporcional à quantidade de lixo depositada no aterro. Sim, com certeza. E até para diminuir essas disparidades, né, que existem entre os municípios de médio porte e grande porte, eu acho que ajuda muito também nesse sentido. Exato. Mas se você quiser, eu te passo esse estudo de rateio para você perceber como era feito os cálculos. Já tenho isso ainda. Sim, por favor, obrigado. José Batista quer perguntar alguma coisa, comentar? Fica à vontade. Eu estava esperando com vergonha, porque minha internet hoje está daquele dia, aqui da sala. João, nós aqui do consórcio, como você falou ali, aqui Barra de São Miguel faz parte do consórcio do Sigrescol, que tem lá, né? Sim. Naquela lista E nós começamos aqui com 5 cidades, 5 municípios, chegamos a ter 13. Fomos visitar o aterro sanitário lá de Agrestina, que Sim. é um lixão controlado, né? Aqui para nós. Aí depende do tempo. Olha só o que aconteceu em Agrestina, rapidinho, tá, José?
Não, eu interagir. A Agrestina era um aterro, aí a gestão lá, como eu te digo, quando a política se envolve na questão técnica, geralmente dá errado. Mas aí a política assumiu e tirou o gestor do aterro de lá. O aterro perdeu a licença, porque o aterro é uma obra de engenharia, sem um engenheiro ele não anda. E aí eles perderam a licença. Aí o Ministério Público interviu, o Ministério Público colocou um tutor lá, nomeado e pago pelo Ministério Público para recuperar o aterro. Aí o engenheiro chegou, recuperou o aterro, recuperou a licença, e assim que o aterro recuperou a licença, o que é que fizeram? Tiraram o gestor de novo. Aí virou lixão de novo. É isso que acontece. É o que aconteceu lá em Escada. Essa imagem linda que você viu agora não é mais assim. Cortou, não ouviu. Qual o notebook no celular? Pode falar, José. E aqui, Tem jeito, não. Pode falar agora. Não, pronto, tá ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Deixa eu sair. Aí tem que ligar teu microfone aqui, tá desligado. Pronto, agora eu vou ficar só no celular mesmo. O notebook aqui, a internet tá ruim demais hoje. Não, como eu estava falando, que a gente foi lá e naquela época tava desse jeito lá. Inclusive, nós achamos muito interessante um trabalho da Universidade Federal de Pernambuco, que era a questão de o sol, né, o chorume ser evaporado. Maravilha, muito bom, muito bom. A gente vimos lá. Aí de lá a gente foi com uma comitiva, foi 8 prefeitos, foi uma comitiva grande, foi para a Sairé. Maravilha. Sairé tem lá com o seu Alfredo lá, seu Alfredo é uma pessoa maravilhosa, atendeu nós maravilhosamente. Mostramos lá como tem que ser um aterro aos prefeitos, saiu todo mundo empolgado. Quando passou 15 dias, ninguém se lembrava mais, é o maior motivo. Assim, eu como gestor do meio ambiente do município, eu estava mais, desde o começo do consórcio, eu estava mais à frente do consórcio, né? Não era o superintendente nem o secretário-geral, mas eu agia como tal, porque quem tomava conta era meio parado. Aí eu tinha que dar aquela injeção por conta do nosso aterro. Minha preocupação era aterro. E lá eles ficaram gostaram muito dessa questão do ICMS verde, ambiental, né? Mas só que aqui na Paraíba não tem. Toda vez que a gente fala, eles dizem, aí é com vocês e o Tribunal de Contas. Porque Sairé, seu Alfredo dizia que a prefeitura disse que lá é uma associação, né, que gera o aterro, não é o poder público, não. E o poder público pagava 25 mil reais por mês a ele, era o dinheiro que vinha todinho. Exato. Ele repassava todinho para o aterro. Exato. Se fosse menos, mas ele repassava tudinho. Uhum. E a contrapartida que ele pegava do aterro só era a compostagem, por conta que lá tem muita praça, e eles usavam a cidade fica linda. Então, assim, a gente gostou. Aí eu acho que esse CMS socioambiental era uma das políticas que, se acontecesse também, dava uma ajuda muito boa, porque os prefeitos eles não visam. Eu trabalho há 22 anos com gestão pública. Eu tinha uma empresa, era Jobaf Consultoria, passei 5 anos trabalhando, depois voltei a trabalhar de novo, porque na época do consórcio de 2015, a gente fundou o consórcio, eu era consultor com a minha empresa. Depois voltei, esse prefeito agora que entrou aqui em Barra, 2017, me trouxe para trabalhar aqui na parte de meio ambiente e foi ser presidente do consórcio. Só que aí os prefeitos não pagavam.
E ele chegou ao absurdo, já vai para o segundo ano, que ele teve que parar o consórcio junto ao Tribunal de Contas para ele não se prejudicar. Ele dizia, eu faço o máximo no meu município para minhas contas ser aprovadas e você desaprovar as contas do consórcio, não posso fazer isso. Então, está esse problema, a gente com o consórcio criado, vamos ter que fazer um consórcio com mais 4 prefeituras para a questão do resíduo do aterro aqui, com um consórcio, né? Então fica esse caso, mas a gente gostou muito lá, da questão lá de Sairé, eles gostaram muito, né? E aí essa questão do ICMS socioambiental foi o que eles mais gostaram. Pois é, vou falar um pouquinho só de Sairé, que é uma experiência tão importante, né, pessoal? Eu quero só pedir 2 minutinhos para falar de Sairé. Sairé foi um empreendimento privado, um engenheiro fez o aterro sanitário e passou a gestão do aterro sanitário, que não é só um aterro sanitário, é uma unidade integrada, né? Chega o lixo bruto de Sairé, ele é triado, o material reciclável fica com a associação de catadores, o material orgânico vai para a compostagem e o rejeito vai para uma célula de aterramento que é manual, vai de carro de mão. Então, o custo operacional disso é muito barato, muito barato. O ganho social é gigantesco, maravilhoso. A cidade é uma referência na área de gestão de resíduos e o que ela recebe de ICMS socioambiental, ela paga essa associação. Pronto. Se ela receber 10 mil, paga 10 mil. Se receber 20, paga 20. Se receber 30, paga 30. O que ela recebe de ICMS por causa do aterro, ela passa para a gestão do aterro. E é só isso. Não gastou 1 centavo público para fazer, que foi privado, e não gasta nenhum trabalho, porque é tudo feito pela associação. É maravilhoso o exemplo. Mas é isso, José. Vou voltar aqui. O ICMS socioambiental é um instrumento fundamental aqui no estado de Pernambuco. Se não fosse ele, talvez o estado já não tivesse aí, por exemplo, o estado tem 180 municípios, 181, e já está com 140 municípios com aterro sanitário. E é principalmente por causa desse incentivo, eu acho, minha opinião. Mas tem outra estratégia que eles estão fazendo com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para fazer a pressão nos municípios, né, claro. Então, aqui eu queria só mostrar para vocês um vídeo curto, ele é curto mesmo, lá do aterro, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa gestão aqui. Eu digo que foi uma gestão conjunta, porque eu peguei esse aterro em situação de lixão, e aí tem um processo com o Ministério Público, né, um termo de ajustamento de conduta, um processo com o Tribunal de Contas, e a gente trabalhou junto com muita transparência e parceria mesmo, assim, na fiscalização das ações e das contas, sabe? De cada passo que a gente dava do planejamento, a gente informava antes, chamava eles para estarem presentes durante a execução, e cada dificuldade que a gente tinha, a gente também contava com eles para cobrir. Por exemplo, por que aquele aterro virou um lixão? Por falta de pagamento dos municípios ao consórcio. Então, eles criaram o instrumento da obrigatoriedade, é o débito em conta. Então, os municípios que hoje fazem parte do consórcio pagam automaticamente. Não cabe mais a discussão, esse mês eu vou pagar, esse mês eu não vou pagar. Porque é o que leva à perda do equipamento, que custou 3 milhões e 400 mil para o estado de Pernambuco, né, a construção desse aterro. Então, por que é que eu fui chamado para ele? Eu trabalhei no governo do estado num programa chamado PROMATA, era o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata, e eu fui gestor de resíduos. Então, eu construí esse aterro e outros aterros sanitários desse programa. E quando esse programa fechou, que a gente entregou os aterros aos municípios em 2010, eu saí e fui para o ITEP. O ITEP é o Instituto Tecnológico de Pernambuco, que era quem na época estava fazendo os planos de regionalização de resíduos e o plano estadual de resíduos, além de outros programas da área de resíduos sólidos que a gente desenvolvia. E fui para o ITEP. Aí, logo no início, quando a gente entregou esse aterro sanitário à gestão do consórcio, teve essas dificuldades com o pagamento, a dificuldade técnica de operar o aterro. E aí o pessoal do consórcio me chamou, me pedindo para eu ir assumir a superintendência de saneamento para resolver a questão do aterro. Mas, assim,
Não é porque eu saiba fazer o aterro que ele vai operar sem recurso. Nada opera sem recurso. Então, o aterro estava inviabilizado por causa de questão de receita. Os municípios não pagavam ao consórcio, o consórcio não tem dinheiro para fazer a operação do aterro. Aí entrou o Ministério Público e Tribunal de Contas, obrigando os municípios consorciados a pagarem, e aí a gente transformou um lixão nisso que vocês viram aqui. E aí é por isso também que eu tenho muita confiança, muito diálogo com os órgãos de controle, tanto com os órgãos ambientais quanto os órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Porque eles sabem como a gente conseguiu fazer esse trabalho. Para eles também foi um exemplo assim, de gestão transparente, né? Cada passo que dado era conversado, mostrado, explicado, antes de ser tomada a decisão. Mas é isso. Então, aí, voltando aqui para outros serviços potenciais, né? Na área de resíduos sólidos. Veja só, a grande maioria absoluta dos aterros sanitários ou dos consórcios públicos são para compartilhar um aterro sanitário. Mas não tem que ser só isso, não tem que ser. O consórcio público pode prestar serviços profissionais para os municípios de estudos e planejamento ambiental, como plano de gerenciamento integrado de resíduos, como plano intermunicipal de resíduos, como estudo de impacto, como relatório de impacto ambiental simplificado, assessoria técnica especializada. Eu fiz muito nos municípios, sempre que eles tinham qualquer dúvida na área, ou estavam recebendo alguma notificação ou processo na área de resíduos ou na área de saneamento, era o consórcio que fazia toda a defesa técnica para o município. Projetos para captação de recursos, a gente desenvolvia esses projetos, captava o recurso, por exemplo, o aterro, ele foi projetado para 3 municípios, veja só, aquele aterro que a gente viu. Só que a necessidade faz com que outros municípios cheguem, porque não tem como fazer um aterro sanitário para cada município. Então, a gente ia aumentando o número de municípios participando do aterro sanitário, o que era bom porque barateava mais ainda o custo para todos, mas ocupava a vida útil do aterro. O aterro foi projetado para 15 anos de vida útil, mas durou 8, né, metade do tempo. Porque quando eu saí do Consul, já estava atendendo 10 municípios, e recentemente está com 15, né? E cada município que entra impacta mais ainda na vida útil. Então, a gente estava com os levantamentos de projetos para fazer a extensão do aterro, a ampliação. Mas isso também não foi para frente. Então, esse aterro sanitário praticamente está morto, não tem mais como operar legalmente, né? Ele vai perder a licença, ou o material vai ser enviado para outro aterro agora, emergencialmente, até que se faça a ampliação dele. Aí, educação ambiental. O consórcio também pode fazer educação ambiental para os municípios. Limpeza urbana. Sim, a limpeza urbana do município pode ser feita pelo consórcio. Eu fiz lá, para 2 municípios do Consul. O Consul, para você ver, é um consórcio multifinalitário, de 24 municípios. 24. Na minha época, 10 no aterro sanitário, mas prestava serviço de saúde para os outros, de assistência social, de informática, sabia, de equipamentos de informática e manutenção dos equipamentos de informática para os municípios. Então, a limpeza urbana pode ser contratada pelo consórcio sem licitação, ao consórcio, né, sem licitação. Ela pode ser integral de toda a limpeza urbana do município, pode ser parcial, só de uma atividade, por exemplo, eu quero que o consórcio faça minha pó de capina, ou complementar. O consórcio tem uma equipe que complementa os serviços, por exemplo, em dia de festas, em dias de empreendimentos, ou até de uma coisa que não estava prevista, né? Feito, sei lá, uma enchente, uma chuva muito forte, um desmoronamento. Então, o consórcio pode fazer esse serviço complementar que não estava previsto no município, para a limpeza urbana. Então, a coleta seletiva com inclusão socioeconômica dos catadores também pode ser feita pelos consórcios, e também a gente tentou fazer isso lá, mas não conseguiu sair do planejamento. E os serviços especializados de resíduos de saúde pode ser feito pelo consórcio, né, a gestão desse resíduo. O resíduo de construção civil pode ser feito pelos consórcios. O resíduo orgânico, né, compostagem, pode ser feito pelos consórcios, a gente fazia lá no aterro. A logística reversa também pode ser feita pelos consórcios, era feito lá no aterro. E o licenciamento ambiental, que inclusive aqui no estado de Pernambuco ainda tem uma certa resistência, mas em muitos outros estados já estão licenciando
porque para um município, né, sair do licenciamento estadual, às vezes é uma necessidade, porque os órgãos ambientais não são tão descentralizados assim, e quase sempre tem uma equipe técnica bem reduzida, que não consegue dar muita conta da demanda que já recebe. Então, a Lei Complementar do Licenciamento 140 de 2011 coloca essa possibilidade de fazer o licenciamento municipal, e aí, como você tem que ter uma equipe técnica destinada para ele exclusivamente, às vezes fica oneroso para o município. Então, eles também compartilham esse equipamento, esse material profissional, né? Então, é outra possibilidade, sim, e bem viável. Aí só para finalizar agora, para o pessoal, a gente está chegando na linha final aqui na reta, vou dar... Licença, Pode João. falar. Caso você esteja utilizando os slides, não estão aparecendo na tela. Ah, não. Oxi, espera aí. Isso. Eu tô. Deixa eu ver aqui de novo. Desculpa, pessoal. Então, eu vou voltar aqui rapidinho, aqui eu mostrei, não foi? O vídeo. Esse aqui vocês chegaram a ver? Chegaram Não, a ver? o vídeo não. Ah, não O vídeo não apareceu para mim. O vídeo apareceu? Agora está aparecendo. Agora está aparecendo, João. Agora. Ah, então vou botar o vídeo, desculpa. Eu estava explicando aqui, à medida que ele passava antes, foi mal. Pronto. Passou aí? Passou. Deu certo. Eu vi. Aí eu já falei aqui desses slides, quer que eu repita a questão dos estudos de planejamento que o consórcio pode fazer, assessoria técnica, os projetos para captação de recursos, educação ambiental, limpeza urbana, coleta seletiva. Eu estava falando que tudo isso o consórcio pode fazer, que a grande maioria dos consórcios só contratam a destinação final, né, o aterro sanitário, os municípios, no caso, né, só contratam ao consórcio a destinação final. Mas podem contratar todos esses serviços dos consórcios. E outros além desses, né? Aí estava aqui agora só dando os exemplos, tá? Para a gente poder ter referências sobre estudos e planejamento ambiental, né? Esse plano intermunicipal de resíduos sólidos aqui, por exemplo, da Mata Sul, né? Não foi feito pelo Consul, mas poderia. Foi feito pelo governo do estado, mas o governo do estado contratou os técnicos dos consórcios, no caso eu e Thaís, do outro consórcio, que é o Portal Sul, e a gente coordenou esse trabalho. E aí, aqui um consórcio de saneamento básico de Aracaju, da Grande Aracaju, fazendo planejamento das atividades para o ano, né? Então, esse planejamento, ele engloba a dinâmica desses contratos que são feitos para os municípios, e tem que ser feito todo ano pelos consórcios. O consórcio da União da Serra Geral convida a população para participar da segunda audiência pública da apresentação do prognóstico do Plano Regional de Gestão de Resíduos Sólidos. Então, só mostrando que o consórcio lá da Serra Geral fazendo o plano, né, intermunicipal de gestão integrada de resíduos para o município. Então, tudo isso pode ser contratado diretamente ao consórcio, sem licitação pelo município, porque o consórcio
compõe, né, é composto por uma equipe técnica que tem, ou é para ter, essa experiência, essa expertise, que o município de pequeno porte não tem como manter, né, toda uma equipe dessa para o serviço de um município pequeno. É aí que entra a viabilidade do consórcio. Então, assessoria técnica, mais uma vez, fazendo curso de capacitação, ciclo de seminário temático, né, capacitação de equipe municipal, que aí pode ser para qualquer área. Estou trazendo de resíduos, mas pode ser para qualquer área. Projeto de captação de recursos. Aterro sanitário é conseguido mais facilmente para um consórcio público do que para o município. A central de tratamento de resíduos, qualquer tipo de empreendimento na área de resíduos é prioritário o consórcio público. Então, além de ter equipe com maior expertise, tem acesso prioritário ao recurso. Educação ambiental também pode ser feito pelo consórcio público. Limpeza urbana, como eu disse, pode ser integral, parcial, complementar. Então, são vários tipos de serviços na limpeza urbana: a varrição, a poda, a pintura de meio fio, a limpeza de ruas e logradouros, a capina, o desentupimento, né, de galerias e a coleta mesmo, regular ou seletiva. Tudo pode ser feito pelo consórcio público. Qual é a viabilidade, né? Por que é melhor fazer pelo consórcio? Na minha opinião, dependendo, se os municípios são contíguos, ele consegue otimizar a equipe, porque muitas vezes, dentro do município, é difícil você dimensionar e dar tudo certinho, né? Todos os profissionais trabalharem o tempo correto e darem conta do município integralmente. Então, se você consegue, em municípios próximos e contíguos, utilizar as mesmas máquinas, mesmos veículos e, em parte, o mesmo pessoal, meu amigo, isso é uma economia de escala gigante. Então, você consegue fazer o mesmo serviço muito mais barato através do consórcio público. Coleta seletiva para inclusão dos catadores também pode e deve ser feita através dos consórcios públicos. E não é a primeira vez que isso acontece. Eu estou mostrando que tantos esses consórcios que a gente está mostrando já passaram pelo aterro sanitário. O aterro sanitário quase sempre é o primeiro passo, né, a destinação final dos resíduos, porque é o que mais impacta a gestão administrativa da prefeitura. Mas, à medida que o consórcio mostra o seu trabalho, o seu potencial, e ganha confiança, e ganha autonomia, principalmente, dentro da relação com os prefeitos, ele consegue prestar mais serviços à prefeitura, melhor do que a prefeitura poderia prestar sozinha, e mais barato do que a prefeitura prestaria sozinha. Então, é uma ferramenta que deve ser estudada com muito carinho e sem, eu sei que é difícil, né, mas sem a questão da política, assim, porque às vezes o consórcio é presidido por um partido, né, e aí o outro que é do outro partido não quer fazer parte, e às vezes o consórcio é presidido por um município pequeno, e aí aquele município grande não quer ser presidido, né, vai ficar à mercê, né, a gestão de um município de pequeno porte. Então, tem muitas nuances dentro do consórcio público que atrapalha a questão política, principalmente. Serviços especializados, tem consórcio prestando serviço de resíduos de saúde, compostagem e resíduos de construção civil. Também não é uma novidade, é só um complemento. À medida que as coisas vão acontecendo e o consórcio vai ganhando a credibilidade e vai se abrindo as possibilidades no diálogo e se mostrando que é mais viável, economicamente falando, contratar esses serviços aos consórcios. A logística reversa, por exemplo, poucos municípios fazem, e os consórcios conseguem dar ainda mais celeridade nessa logística e conseguir mais material, evitando assim que esse material chegue em locais inadequados, por exemplo, lâmpadas, pilhas, baterias, pneus, resíduos eletroeletrônicos, óleos lubrificantes e agrotóxicos não podem ser coletados juntamente com a limpeza urbana. Não podem. O licenciamento ambiental já tem cartilha
sobre a atuação do consórcio no licenciamento ambiental. Eu até passei essa cartilha, eu acho, para Lucas, para quem tiver interesse. E o consórcio, outros consórcios aí em vários locais, em Pernambuco ainda não sei na Paraíba, acho que não também, mas já estão licenciando para os municípios, o que é um ganho muito importante. Então, finalizando, pessoal, em resumo, né, o consórcio público é uma das mais versáteis e efetivas ferramentas para a gestão pública. Eu não tenho a menor dúvida disso, nenhuma. Eu gostaria muito que as gestões municipais acordassem verdadeiramente para essa ferramenta. A maioria dos municípios de pequeno e médio porte irá precisar, não é questão de querer, mas vai precisar. Na verdade, já precisa, só que ele não quer reconhecer ainda e não está sendo obrigado a fazer isso ainda, mas um dia vai ser obrigado a participar de um consórcio público em até 10 anos. Isso é um estudo também da própria CNM, porque ele não vai resolver sozinho, ele não vai de jeito nenhum resolver o problema dele sozinho. Então, em algum momento, ele vai ter que se consorciar para resolver algum problema que ele não consegue dar conta, sob pena de não atender a sua população em relação às legislações específicas. Países desenvolvidos se utilizam de mecanismos de cooperação, como os consórcios públicos, até os dias de hoje. Então, a gente não tem que pensar que consórcio é uma solução temporária, que é uma coisa porque a gente vive num país subdesenvolvido, não. Até hoje, instrumentos como consórcios, porque lá fora eles usam outros nomes, dependendo do local, é o que dá viabilidade também para países desenvolvidos, né? Estados e cidades de grande porte utilizam consórcios públicos, feito a maior do mundo, Nova York usa. Nova York manda o resíduo dela para mais de 400 quilômetros de distância todo santo dia. Vai de trem e é gerido por um consórcio. Superar as intervenções políticas partidárias nos consórcios públicos será a missão mais difícil de se alcançar. João, licença, por favor, eu vou ter que sair agora. Ô, José, tá ótimo. Queria agradecer mais uma vez à professora Glenda e aos demais professores por mais essa oportunidade. Vou dizer que estou fazendo que nem outro. Muito feliz por ter participado desse evento. Eu deixei aí meu zap no chat. Se puder depois você entrar em contato comigo, eu ia agradecer. É você, pode deixar. Certo? Aí a gente conversa pelo zap. Tá ótimo, Zé. Tá bom? Professora Glenda, mais uma vez, obrigado e desculpe, na próxima estamos juntos de novo. Obrigada, José. Tenha um bom dia, a gente que agradece. Se for trazer o programa para o lado de cá, pelo Paraíba mais sustentável, estamos juntos. Tá ótimo, João. José, obrigada. Nada. Valeu, José. Já finalizando bem, João, acho que é o último slide. Superar as intervenções político-partidárias nos consórcios públicos será a missão mais difícil de se alcançar, realmente, na minha opinião, para assim atingir a máxima eficiência através da autonomia técnica. Pronto. Então, eu finalizo aqui, né, a solução dos maiores desafios da gestão pública está na cooperação intermunicipal. Na minha opinião, a solução para os maiores desafios é essa. Muito obrigado. Aqui está um pouco do que eu faço e meus contatos. Muito obrigado. João, nós agradecemos imensamente a sua participação. Um debate bastante, na verdade, uma reflexão bastante importante, né, instigante e eu acho que desafiadora, né? Eu acho que você nos traz elementos fundamentais na perspectiva da ferramenta, né? Mas, sobretudo, chama a nossa atenção para a necessidade de uma mediação entre as dimensões política e técnica, porque elas não são excludentes, né? Elas se apoiam, né?
E aí temos esse desafio do ponto de vista do nosso rancho federativo, né? Então, a perspectiva da autonomia dos municípios, né, ou dos outros entes, também se coloca como uma barreira à entrada, né? Ou a formalização de arranjos, a exemplo dos consórcios, né? Então, acho que é um debate importante, tem muito a contribuir. E aí, bom, estou abrindo aqui para os demais. Obrigado uma vez mais, João. Nada. Ana Luísa, gostaria de falar alguma coisa? Depois eu gostaria de falar. Obrigada, Lucas. Quero agradecer a João por esse momento de hoje. Me considero feliz no projeto de extensão por ouvi-lo. Acredito que é uma voz que vem a somar com a sua perspectiva de pensamento, de gestão enquanto gestor, né, que foi e está sendo, e também de pesquisador. Às vezes a gente está muito sozinho e, como ele bem falou no início, é muito difícil pesquisar nessa área de resíduos sólidos, por questão de transparência, e é uma das coisas que afeta demais, não só os pesquisadores, até porque a pesquisa é o que promove mudança em políticas públicas, mas também aos outros municípios, como José estava presente aqui, né, que precisa se espelhar em outros municípios que já implantaram, e também não vai ter esse acesso tão fácil, né, a dados, a informações técnicas. E um outro ponto que eu gostaria de destacar também, da sua fala, João, é a importância de se quebrar, né, não se trata nem de estigma, mas é um sentimento de posse que se tem, né, de alguns gestores partidários, não gestores públicos, mas gestores partidários, em acreditar que uma política pública, uma política social pertence ao partido. E aí, quando a gente tiver esse pensamento primitivo, vai ficar nesse faz e desfaz que você bem mostrou aqui hoje, né, nessa descontinuidade e mais gasto público, né? Porque, como você disse, para ativar tem um gasto, para reativar é o dobro do gasto inicial ou triplo. É isso aí. E um outro ponto que eu gostei da sua fala de hoje foi a visão de técnicos, porque um dos embates que eu tive durante o mestrado foram embates muito fortes, inclusive lá em Natal, que meu mestrado foi em Natal, nos eventos de Natal participava todos, é que em Natal tem uma política de gestão de resíduos que é totalmente ambientalmente incorreta. E é? Quando a gente pensa em transbordo, o transbordo que é um lixão, né, não é um transbordo técnico, como deve ser, né, a ideia foi muito boa, mas a prática é totalmente ambientalmente incorreta. Então, quando eu cheguei lá no transbordo, eu sofri um choque, porque é um transbordo que fica no meio de duas cooperativas de catadores e é um lixão. E você vê de tudo lá. Você vê animais, você vê pessoas, você vê uma cerca, você vê área natural em volta, enfim. É completamente uma atecnia, né, da ideia anterior, quando se pretendeu economizar, que aí é uma das coisas que eu bato muito em cima dos engenheiros, né? Porque eles veem muita parte econômica, muito. É o principal foco, eu não estou dizendo que isso é errado, mas esquece a parte ambiental, né? Esquece a parte educacional. E aí, talvez não seja esquecer, mas por não ter essa formação, né, o gestor não contrata, né, outras pessoas que são necessárias, porque como a lei bem traz, é uma lei que deve ser sistêmica, né? Não é só um engenheiro. Um engenheiro só, ele não vai fazer a política municipal ou a política estadual andar, né? Precisa de um gestor,
precisa de alguém da educação ambiental, Aham. precisa de alguém que entenda da legislação, né, de Sim. forma seca, específica, e precisa desse conjunto, né, dessa interdisciplinaridade. E acredito que o que mais faltou em Natal foi isso. Eu gosto muito, eu fiz a pesquisa em 3 municípios, né? Natal, João Pessoa e Recife. E aqui eu gostei mais da forma como foi implantada, como foi pensada, foi a de Recife, até pelos grupos de trabalhos que houve na época, Uhum. né, todas essas formações, os materiais que foram publicados após esses grupos de trabalho. Então, não tive dificuldade em acessar material, todas as decisões desses GTs, as reuniões, os fóruns que houve em Recife. E por mais que tenham falhas na política de gestão de resíduos sólidos em Recife, porque toda gestão vai ter falha, Uhum. se não houver falha é porque já chegou no ápice, nenhuma chegou. Não. Das 3, é a que tem um andamento melhor. É essa conclusão que eu chego, não somente da gestão em si, não somente da coleta, não somente da coleta de materiais recicláveis, mas também da parte documental e da transparência, que é um dos pontos que eu analiso também na minha dissertação. Que massa. Eu fico Obrigada, feliz porque, viu, como eu sou daqui e não sei a realidade de João Pessoa e de Natal, realmente não sei, eu só faço crítica de Recife, que é que eu conheço, né? Mas como eu não tenho como comparar. Mas Recife, ele sim, presta um serviço bem decente na área de limpeza urbana, do planejamento, mas na área de coleta seletiva deixa a desejar demais, muito. É isso? Por fim, eu gostaria de agradecer também, João. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter feito essa explanação tão técnica e, ao mesmo tempo, crítica, né, reflexiva sobre esses pontos de gestão, principalmente, né, que a gente está sempre debatendo, reforçando. Parabéns também pela tua atuação, né? A gente faz um trabalho bem promissor, um trabalho de ativismo também. E é isso, eu gostaria de agradecer para a gente poder finalizar. Eu que agradeço demais, agradeço muito a participação de todos e o convite, e realmente me coloco sempre à disposição. Para mim, essa atividade, por mais que ainda não tenha uma adesão significativa dos gestores públicos, tem que ser feita, né? Tem que começar, e aí, se não começar, é que não chega nunca, né? Mas muito obrigado pela oportunidade. E eu deixo aqui no chat as redes sociais e os contatos para quem quiser falar com a gente, nos seguir. Agradeço a todos que participaram e podemos finalizar. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia para Obrigado uma todos. vez mais, João. Bom dia para todos e todas. Parabéns, João. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado. Muito obrigada, João. Foi muito esclarecedor o seu debate. É muito importante reforçar a importância das cooperações públicas, dos consórcios intermunicipais. E gostei bastante dos seus exemplos relativos aos nossos usos, né? Às vezes, falta de consciência da utilização de recursos, como os exemplos que você falou, de presentes, e inclusive as queimadas. Eu compartilho do mesmo pensamento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quero agradecer a todos os presentes, todos e todas presentes. Obrigada. Até a próxima atividade. Tenha um bom dia para todos e todas. Até a próxima, pessoal. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.